Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Mande a sua carta, escreva a sua história para eu poder narrá-la aqui no nosso canal. E também se inscreva, né? Vamos se inscrever, dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho. E no canal YouTube Eli Correia Oficial. E ela veio se despedir de mim. Eli Correia, te ouço, te escuto desde criança. Minha mãezinha costumava todos os dias ouvir você no rádio. Sintonizava a rádio que você estava trabalhando, a rádio onde você estivesse. E ficávamos horas ouvindo você até chegar o tão aguardado momento das cartas da saudade, das histórias que você narra, que por sinal eu ouço até hoje. Inclusive estou ligado nesse momento no canal YouTube. Sempre que você posta um vídeo, sempre que você posta uma carta, eu tô lá ouvindo a história. Quero compartilhar com você e todos que acompanham o seu canal YouTube, que sei são milhares, são milhões, o que aconteceu comigo. Eu me chamo Elton e moro em Interlagos. E tudo começou no ano de 2014, logo após o meu casamento, que foi, aliás, um dos momentos mais felizes da minha vida. Ou melhor, o último. Foi um dos mais felizes e, ao mesmo tempo, o último. Eu morava na casa ao lado da casa da minha mãe. E todos os dias ela me chamava: Eltinho, vem tomar café. Todos os dias: Eltinho, vem tomar café. E quase todos os dias tomávamos café juntos. Certo dia, eu percebi que a minha mãe estava meio triste. E eu perguntei: mãe, o que a senhora tem? E ela me respondeu: meu filho, agora eu posso morrer em paz, porque eu vi que você casou com uma mulher honrada e que vai cuidar bem de você. E eu logo falei: mãe, para com isso. Que conversa é essa? Que conversa é essa, mãe? Eu e minha mãe éramos muito unidos. Eu a chamava de minha fortaleza. Ela era a única pessoa que eu sentava e desabafava todos os meus problemas e tristezas. Eu sempre fui uma pessoa de poucas amizades. Sempre fui meio pé atrás, né? Sabe aquele cara que fica sempre com um pé atrás? Eu sempre fui meio assim, pé atrás, desconfiado. Eu percebi que minha mãe não estava como antes. E perguntei para minha mulher, para minha esposa: você percebeu que minha mãe anda triste ultimamente? Você reparou isso? A minha esposa respondeu: deve ser saudade do seu pai. Mas é claro, um casamento de quase 50 anos juntos, de repente ele parte assim, é a saudade dele, com toda certeza, é a saudade dele. Eu comecei a reparar que também ela vivia chorando pelos cantos. Eu perguntava: mãe, a senhora está bem? E ela me falava: você chora, eu também não posso chorar? Você que é você, não chora? Eu também posso chorar. Sim, mãe, tudo bem, a senhora pode chorar, mas o que está levando a senhora ao choro? Qual o motivo da senhora chorar? É por causa do pai, mãe? Ela: às vezes dá vontade de chorar, pronto. Passado alguns dias, eu descobri que minha mãe tinha voltado a fumar, mas escondido de nós. Mas percebi que ela ia ao banheiro e demorava demais para sair. E eu perguntei para minha irmã: a mãe voltou a fumar? A mãe está fumando, não tá? E a minha irmã respondeu: sim, Elton. Eu até joguei uns cigarros dela fora, mas ela deve ter comprado de novo. Ela voltou a fumar, ela está fumando. Foi quando, então, um certo dia, ela passou mal. Meu irmão e minha sobrinha levaram ela ao médico. Eles voltaram. E à noite eu percebi que ela estava meio estranha.
sabe, falando coisas sem nexo, tais como: seu pai vai vir me buscar, seu pai vai vir me buscar, mãe, me leva. Ela falando, né, para a mãe dela, que já estava morta, né, que, mãe, me leva, mãe. Falava essas coisas estranhas como se estivesse delirando e conversando com os mortos. E em um domingo do mês de agosto, eu nunca mais vou esquecer essa cena, nunca mais. Ela começou a delirar, sim, a delirar, falando como se estivesse falando com meu pai. Eu me desesperei e liguei para o meu irmão para pedir que ele viesse para me ajudar a levá-la ao médico. Meu irmão estava trabalhando, falou que ia pedir para o seu chefe poder vir, né, para me ajudar a levar a mamãe para o hospital, e lembro-me que minha irmã estava viajando em lua de mel, pois acabara de se casar. Eu, a princípio, não quis contar para ela, tá em lua de mel, tá viajando em lua de mel, pois eu pensei que o assunto de mamãe não fosse tão grave, e também pelo fato dela estar em lua de mel. Chegamos ao hospital e os médicos a levaram direto para a UTI. Eu me desesperei em vê-la toda entubada. Sim, ela já foi para a UTI, já foi entubada. Eu nunca imaginei ver minha mãe daquele jeito, naquele estado. E foi quando veio até a mim e meu irmão uma médica e nos disse: a sua mãe está com pouca oxigenação e vai ter que ficar internada para passar por mais exames. Vão para casa que nós daremos notícias assim que possível. Eu não queria ir embora. Eu não queria de jeito nenhum deixar minha mãe lá no hospital. E a médica me falou, me disse: vai para casa, porque você aqui não pode fazer nada por ela. Deixa ela aqui com a gente, que nós vamos cuidar dela direitinho. Fica em paz, fica tranquilo, nós vamos cuidar dela com muito amor, com muita atenção, com muito cuidado mesmo. Então, sendo assim, voltamos para casa, eu e meu irmão. Foi quando eu disse para ele: temos que avisar a Kita. Temos que avisar a Kita. Meu irmão falou: mas ela está em lua de mel. Poxa, ela está em lua de mel. Meu irmão não queria avisá-la de jeito nenhum, porque, claro, ela estava em lua de mel. Mas eu falei: olha, a mamãe tá em estado ruim, você viu, entubada, tudo. Eu insisti que a nossa irmã, mesmo em lua de mel, precisava saber. Bom, meu irmão falou: você quem sabe, eu não avisaria, esperaria, mas se você tá assim tão desesperado, eu mandei mensagem para ela, contando tudo o que estava acontecendo com a nossa mãe. E não é que ela interrompeu a viagem de lua de mel e veio prontamente correndo da viagem, e aqui pessoalmente expliquei tudo o que os médicos falaram. Eu pedi desculpas para minha irmã, afinal, né, meu irmão não queria que avisasse ela, mas eu achei por bem, que vai que acontece alguma coisa a minha irmã, depois vai acusar que a gente não falou nada para ela. Então ela voltou da lua de mel, expliquei tudo o que os médicos falaram. E agora, Elton? Perguntou ela. O que vamos fazer? Eu respondi: é só orar para que o Senhor Deus nos ajude. Nos ajude a passar por mais essa luta. Acabou de completar 2 anos que o Senhor levou nosso pai, e agora isso com mamãe. Eu pedi oração para todo mundo que eu conhecia. Sim, das igrejas. Pedi oração até para o Eli Correia fazer no rádio. Eu recebia mensagens de irmãos das igrejas dos Estados Unidos, Angola, França, tantas mensagens, tantas orações e tantos irmãos e irmãs dizendo: estamos orando pela sua mãezinha, estamos pedindo ao Senhor pela sua mãezinha. Eu não sabia que era tão amado assim. Aproveito inclusive esse momento para agradecer a todas as orações dos meus irmãos de todas as igrejas e do mundo inteiro. E foi o que nos fortaleceu naquele momento tão difícil. Eu, minha irmã, que havia voltado da lua de mel, a minha sobrinha, íamos todos os dias visitá-la. E éramos sempre os últimos a receber o boletim médico. E todos os dias eram más notícias. Todo santo dia, uma notícia pior que a outra. Eu não conseguia nem orar.
nem dobrar meus joelhos. Na madrugada, à noite, durante o dia, eu só chorava, eu pedia misericórdia para o Senhor Jesus Cristo. E foi quando, na madrugada, do dia 22 para o dia 23 de agosto, na madrugada, o Senhor Jesus falou comigo. Hoje, meu filho, eu irei recolher sua mãe e você vai ter que aceitar. Eu nunca mais vou esquecer isso, nunca. Eu ouvi a voz de Jesus. Jesus falou comigo e disse: você vai ter que aceitar. Eu hoje irei recolher sua mãe. Eu nunca mais vou esquecer disso, nunca mais. E lá fomos, eu, minha irmã, minha sobrinha, para mais uma visita. Novamente começamos ali a conversar com minha mãe. E foi então, minha mãe toda entubada. A minha irmã falou: mãe, se a senhora está presa aqui por causa dos meninos, os netos, pode descansar, mãezinha. A senhora sempre falava que sentia falta do pai. Vai encontrar com ele agora, mãe. Nós vamos ficar bem, mãezinha. A senhora fez um ótimo trabalho com todos os seus filhos, que hoje estão criados, hoje já estão encaminhados. Vai, mamãe, encontrar com o papai. Fica calma, fica tranquila, nós ficaremos bem. E eu vi os batimentos cardíacos de mamãe cada vez mais baixos, baixando cada vez mais. Então, com os batimentos cardíacos cada vez mais baixos, mãe, me perdoe se eu fiz alguma coisa que magoou a senhora. Nunca foi minha intenção, mãe, magoá-la. Eu te amo muito, mãe. Mas pode ir. Nós iremos ficar bem, mãe. Nós iremos ficar bem. Nos despedimos dela e isso era mais ou menos 20 horas. Não tínhamos o que fazer ali no hospital. Fomos para casa e chegamos em casa e estávamos eu, minha esposa e um amigo. Minha cabeça, embora eu estivesse em casa, a minha cabeça estava com mamãe. A minha cabeça estava com mamãe lá no hospital. E foi quando eu vi o portão se abrir. Na época, tínhamos 2 janelas próximas à escada que dava de frente para o portão. E eu olhei pela primeira janela e vi uma pessoa de branco passando. Olhei então para a outra janela que iria dar de frente da casa da minha mãe. É quando eu vejo então minha mãe de pé na janela, me olhando com um sorriso lindo. Eu olhando pela minha janela que dava de frente para a casa da minha mãe, quando a minha mãe de pé na janela da casa dela, me olhando com um sorriso lindo. Sabe aquele sorriso sereno? Sabe aquele sorriso terno? Sorriso de mãe para um filho. E ela então me deu um tchau. Ela disse assim, mais ou menos como naquele tchau: tchau, meu filho, tchau. E foi embora. Olhei no celular, eram 20h30. Passados 5 minutos, exatos 5 minutos, 20h35, vem meu sobrinho e diz: tio, a avó faleceu, a avó faleceu. Nessa hora, eu agradeci ao Senhor, agradeci a Deus. Nós tínhamos acabado de vir do hospital, onde conversamos com ela, que ela deixasse de sofrer. Se fosse por causa dos filhos, dos netos, que ela seguisse em paz, que ela fosse em paz, se encontrar com o nosso Pai lá no céu,
que nós estaríamos bem. E assim que chegamos, mais ou menos 20 horas, nós saímos do hospital. Chegamos 20h30, 5 minutos não se passaram, e aquela visão de mamãe, primeiro passando por uma janela, e na segunda janela eu a vejo na casa dela, de frente para a nossa, dando aquele tchau, dando aquele adeus. Eu queria contar, sim, eu queria escrever essa carta e dizer que a minha mãe veio sim se despedir de mim. E dizer, não em palavras, mas com aquele gesto, daquele tchau, com o seu semblante sereno: acabou, meu filho, agora estou em paz, agora estou seguindo para Jesus. Sim, ela não falou, mas o seu gesto disse tudo. Oh, minha mãezinha, não há um dia sequer que eu não pense na senhora. Obrigado, mamãe, por ter sido minha amiga, companheira, conselheira e minha eterna rainha. Nós te amamos muito, e nesta carta, através do Eli Correia, eu gostaria de dizer para a senhora o quanto a amamos, mesmo depois de sua partida. A amamos em vida e a amamos muito mais agora que você partiu. E tenho certeza, está juntinho de nosso Pai no céu. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! E ela veio se despedir de mim. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.